Sejam muito bem-vindos, Anônimos, a mais uma aula da nossa sequência do Plano Anônimos, cara. Esse daqui é o plano que vai te tirar do anonimato, irmão. Eu vou pegar você, que não é um Zé Ninguém, criador de websites, talvez há anos, e vou levar você para ser conhecido pelo mundo, para que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Se você não assistiu a aula número 1 dessa sequência, eu recomendo que você volte e assista a aula de como encontrar clientes, como prospectar clientes. Cara, eu dei uma palhinha ali, um dos métodos que eu vou ensinar no meu treinamento Plano Anônimos, cara. É um dos métodos que eu vou ensinar de como prospectar bons clientes. E aqui, essa daqui é a nossa aula número 2 da sequência do Plano Anônimos. O que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é como negociar melhor. A gente falou ontem de como você encontrar esses clientes, certo? Hoje a gente vai abordar de como você fala com esses clientes, como você negocia de uma forma que feche a venda, como você consegue negociar de forma correta, que realmente seja persuasivo e você não precise se vender. Você não precisa se humilhar para conseguir o resultado que você espera, certo? Então vamos para essa aula que, cara, isso daqui tá sensacional, tá sensacional. Eu bato uma aposta que vocês não encontram conteúdo assim em outros lugares. E como de praxe, a gente vai começar aqui e ver por onde, qual é o plano. Na persuasão, você tem que ter muito claro. Na persuasão, não. Na negociação, você tem que ter muito claro que o plano, do começo ao fim, trata de convencimento. Esse é o plano. Esse é o plano. O plano do começo ao fim de uma negociação é convencer. Ai, Gabriel, mas por que você está falando isso? Isso é óbvio. Não é óbvio, cara. Não é óbvio. E você vai descobrir do porquê que não é óbvio nessa aula aqui. Eu vou mostrar para você como muitas pessoas trabalham a negociação sem se preocupar com o convencimento em si. Parece um diálogo ali, uma troca de serviço, sei lá, um balcão de comércio, onde alguém pergunta o preço, você fala o preço, ele fala compro e já era. E não é assim. Você não está num caixa de supermercado. Você está vendendo um serviço. E um serviço de site é um serviço de ticket alto, então precisa de uma boa negociação. Precisa de um bom convencimento. Porque um cliente que comprar um site não tão bem convencido, cara, esse cliente vai ser um cliente problemático para você. Fechou? Então vamos começar a nossa aula do Plano Anônimos e vamos sair do anonimato. Vamos embora. Qual que é o primeiro passo que você precisa? Qual que é o primeiro passo que você precisa entender aqui? Eu vou começar a fundamentar o seguinte, e a gente vai abordar isso melhor em outros momentos, mas o primeiro passo que detona toda a negociação da maioria das pessoas, tanto web designers mais velhos como web designers mais novos que estão começando agora, uma coisa que detona a negociação é uma coisa chamada insegurança. Insegurança é o destruidor de negociação. E você vai ver, conforme a gente for dissertando aqui, que em vários dos pontos da negociação, quando a insegurança ainda está instalada, ela derruba toda a negociação que você fez anteriormente. Ela destrói com todo o processo que você faz quando você não está seguro. E de onde parte essa insegurança? Dentro do treinamento, a gente vai abordar isso com muito mais clareza, tá? São coisas aqui que cada ponto dá uma aula inteira. A gente vai ter alguns pontos lá, como a aula do escravos se submetem, senhores dominam. É uma aula que a gente tem.
e que aborda sobre isso. Aborda sobre quem tem que dominar na negociação, quem tem que dominar na hora de fazer o trabalho. Então a gente vai trabalhar o seguinte. Primeiro ponto que gera insegurança. Vamos levar aqui, ó. Quais são os pontos que geram insegurança? O primeiro ponto que gera insegurança no web designer. E eu vou pontuar aqui só para você ver se você se encaixa em alguns desses. O primeiro ponto que gera insegurança no web designer. Deixa eu pegar aqui do lado. Um segundo. Primeiro ponto que gera insegurança. E eu já passei, cara, por todos esses. Primeiro ponto é não saber até onde consegue ir. Ou não ter domínio da ferramenta. Um é atrelado ao outro. Não ter domínio da ferramenta. Como assim, Gabriel? Quando chega o cliente e ele começa a te pedir coisas, ele está convicto do que ele quer, ele está convicto do que ele precisa, e você fica na dúvida se você sabe fazer ou não. Você fica na dúvida se você consegue conseguir atingir aquele objetivo. Quando isso acontece, na hora, bate a insegurança. Na hora, muitos dos web designers travam aqui e não fecham o serviço. Quando, na verdade, o processo é um processo muito simples. É um processo de 3, 4 perguntas. Ali um processo de avaliação e você conseguiria fechar o serviço. Domínio da ferramenta. Você conseguiria fechar o serviço. Outro ponto que acaba com a sua autoestima, acaba com a sua negociação, é a insegurança de não saber a transformação que o seu serviço faz. Não saber a transformação que o seu serviço faz. Isso, cara, é muito comum. É muito normal um web designer achar que um site é algo supérfluo, achar que o site é algo desnecessário, achar que o cliente está fazendo um favor para ele. Porque aquilo dali não é algo essencial para o negócio dele, não é algo essencial para a vida. É muito comum o web designer não ter noção da transformação que um site causa. E aí talvez alguns me digam, mas só tem transformação se tiver tráfego, eu não faço tráfego, eu preciso fazer tráfego para poder funcionar. Não. A transformação não é só se tiver tráfego. Eu também vou ter uma aula no treinamento só abordando sobre isso, sobre a transformação que um site faz. Se você pegar uma empresa pequena, cara, um site tem o poder de pegar uma empresinha pequena, furreca, que acabou de abrir um MEI, e dar uma modelagem, uma cara para ela de uma empresa grande. Esse é o poder que um site tem. Você tem o poder de fazer um carinha que vendia um serviço por R$500, colocar um site na internet, parecer que é uma mega empresa e ele vender por 3 mil, 4 mil o serviço dele. Você tem o poder de tornar aquilo que ainda não é com um site. Eu lembro da história, tem um cara chamado Alfredo Soares, ele bate um jargão chamado Bora Vender. E ele diz que quando ele começou o negócio dele, não é algo que eu compactuo, eu não acho legal esse tipo de enganação, mas presta atenção no poder que isso tem. Ele começou o projeto dele, ele tinha uma empresa meio que de marketing em vários setores, assim, e tinha ele e mais 3 funcionários. Mas ele queria que parecesse uma mega empresa, porque ele queria ser uma mega empresa. Então o que ele fez? Ele começou a fazer com que os funcionários atendessem cada um por 3 nomes. Então se o Paulo estava lá atendendo, uma hora ele atendia como Marcos, como João e como Carlos. Se estava lá a Joana, ela atendia como Maria, como Cláudia e como Paula. E assim ia. E aí o que ele fez? Ele colocou no site dele um chat para esse atendimento e cada funcionário atendia com 3 nomes. Então ele tinha 3 funcionários, mas no final das contas quem atendiam eram 9 para o cliente final.
E aí ele foi lá e comprou e alugou na época, eu não me lembro o nome certo disso, mas aqueles 0800, aqueles telefones que você não é um telefone comum, tudo mais, aquele telefone comercial de empresa grande. Ele disse que ele gastou uma grana para alugar aquilo naquela época, só para parecer uma empresa enorme. E aí quando a pessoa entrava no site dele, quando a pessoa aparecia ali e tentava entrar em contato com ele, ele tinha o mesmo patamar de site, o mesmo patamar de atendimento de um Mercado Livre, de um PagSeguro, de uma empresa grande, das empresas de banco e etc. O cliente não via 3 funcionários e um dono de empresa. O cliente via uma mega empresa. Tudo por causa da forma que o site foi estruturado. E você tem o mesmo potencial, porque o cliente que não te conhece, o cliente que não conhece o seu cliente, quando entra no site dele e ele vê um site bem organizado, com fotos de qualidade, um design profissional, tudo bem estruturadinho, telefones adequados, um contato profissional, ele acha que é uma mega empresa. Ele acha que é uma empresa grande. Ele nunca vai questionar se ele tem 1 ou 2 funcionários, se ali é uma MEI ou uma ME. Você tem o potencial de transformar um site, uma empresa pequena e modelar ela em uma empresa grande, uma empresa forte, uma empresa resistente, sólida. E consequentemente você vai tornar a empresa de alguém sólida por causa do site. Porque se o cara vendia por 300 na rua e agora ele vende por 2.000 porque o site dele parece uma empresa que vale 2.000, amanhã ele vai estar valendo uma empresa que vale 2.000. Amanhã a empresa dele vai estar crescendo por sua causa, por causa do seu site. Outra insegurança que os web designers geralmente têm é não acreditam na qualidade do próprio serviço. E isso é triste. Isso é triste. A quarta também não acreditam que... Não, aliás, não acreditam não. Não entendem o valor que o site tem. Quem aqui nunca vendeu um site, tentou jogar um preço lá de R$1.500 e falou assim, cara, eu vendi por 1.500 e ficou felizão como se você tivesse ganhado muito dinheiro. E aí você fala assim, cara, eu consegui vender por 1.500 um site que era 700. Na tua cabeça o site tá valendo 700 ainda, velho. Na tua cabeça, às vezes você vai negociar com o cliente e o site não vale aquilo que você quer cobrar. Você quer ganhar mais, você quer cobrar mais caro, mas o site na tua cabeça não vale aquilo. E é aí que entra o ponto. E vocês vão entender na parte da negociação do porquê que isso detona a sua negociação. Certo? Vamos lá. Vou colocar aqui em vermelho. Vamos embora. Passando a parte da insegurança, que é uma parte que todo mundo tem que trabalhar antes de começar a negociar, porque essa parte da insegurança, se ela não for muito bem trabalhada, vai acontecer algumas consequências. Deixa eu até anotar aqui. Você vai se submeter a qualquer coisa, vai toda hora dar desconto, vai ser refém dos clientes que virem. Você vai começar a entrar num processo de prisão. A venda era para você se libertar, mas agora você está entrando num processo de prisão. Toda venda você é dominado ao invés de dominar. Na venda ali você acha que você é o favorecido ao invés de favorecer. Então, entender esse ponto, entender o que causa essas inseguranças e trabalhar elas, são coisas que, cara, todo web designer já deveria fazer. Todo web designer deveria ter esse momento de entender o que acontece. E no nosso treinamento do Plano Anonymous, eu trabalho parte um por um aqui. Um por um. Eu vou matar uma por uma, vou dar estratégia, exercício para você matar ponto por ponto das suas inseguranças. Para que quando você venha para negociação confiante. Confiante. Porque antes de convencer, você tem que estar convencido. Guarda isso. Antes de convencer, você tem que estar convencido. Guarda isso. Guarda isso. Antes de você convencer alguém, você tem que estar convencido.
Você tem que estar convencido. Se isso não acontecer, o que eu vou passar daqui pra frente vai ocorrer erros e erros e erros e erros atrás de erros. Boa parte das coisas talvez não funcionem porque você tá inseguro, certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Ontem a gente conversou sobre você vir e você chamar os clientes que você acredita que podem ter interesse no seu trabalho, você ir lá, chamar e oferecer. A gente não pontuou exatamente como isso seria feito. E eu quero pontuar aqui que existem dois tipos de clientes, tá? Cliente. Vamos colocar aqui. Cliente frio. Cliente quente. O que é o cliente frio e o que é o cliente quente? O cliente frio é o cliente que tem pouca consciência do que você faz. Pouca consciência de quem você é, pouca consciência do que você faz. O cliente frio é um cliente que de duas uma. Ou ele não entende muito sobre sites, ele não entende a necessidade de ter um site, ou ele não entende quem você é. Ele não sabe quem você é. E em ambas as partes, você precisa trazer esse convencimento. O cliente frio, você precisa trazer para ele do porquê que ele precisa de um site e do seu site. Então você vai ter que trabalhar primeiro nele o que a gente conversou ontem. A autoridade. Você precisa trazer para ele primeiro o que ele precisa. Por que que aquilo dali? E aí, olha como os pontos se encaixam. Porque aqui, o meu trabalho é convencer ele de que precisa de um site. E cá entre nós, vamos lá para insegurança. Se eu não sei a transformação que isso daqui faz, se eu não entendo do porquê que o site é tão bom para as pessoas, se eu não entendo do porquê que isso vale a pena, como é que eu convenço o cliente frio? Como é que eu falo para ele que ele precisa de um site, se nem eu tô convencido? Como é que eu chego pro cliente e falo, olha, mas aí, você quer um site? E aí o cliente vai falar, mas, pô, muito caro, zoado, não sei o que lá, não preciso. E aí você não vai ter o que responder. Tá bom, beleza, tchau, Deus abençoe. É diferente. Agora presta atenção. Você vai chegar, que nem eu aconselhei ontem, e você vai falar pro cara, oi, tudo bem? Tal. Você trabalha com isso há quanto tempo? Você gosta de fazer maquiagem com tal coisa? Você gosta de trabalhar com tal coisa? Como foi que isso começou? Tem um princípio básico de todo diálogo, que é as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. E a pessoa mais gostosa de conversar é aquela que ouve muito e fala pouco. Essa é a mais gostosa de conversar. Ela sabe os momentos certos de puxar um assunto. Ela sabe os momentos certos, as perguntas certas a se fazer para poder deixar a outra pessoa soltar o que tem lá. E aí o que acontece? Você se torna extremamente agradável. Tem uma história que eu gosto muito, tá no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E diz que havia, eu acho que era uma secretária, faz tempo que eu li, mas essa história me marcou bastante assim, em questão do conceito. Havia uma secretária e tinham dois políticos diferentes que queriam que essa secretária ou ela tinha algum cargo assim importante. Eles queriam elas pro gabinete deles. Eram dois políticos concorrentes. E aí disse que cada um deles marcou uma reunião com ela. Marcou uma reunião para poder um jantar, onde eles fossem conversar amigavelmente. E aí diz que ela, o primeiro, vamos chamar aí o político de Jorge. No primeiro, ela disse que ele saiu para jantar com ela e passou a noite toda contando as viagens que ele fez, as pessoas importantes que ele falou. Ele passou a noite toda conversando com ela sobre o quanto ele conquistou tal coisa, o quanto foi difícil e ele superou as dificuldades dele. E passou uma noite inteira mostrando pra ele o quanto ele era incrível. E aí disseram que o segundo também convidou ela pro jantar.
Só que aí ela começou a falar e ele foi perguntando. E aí disse que as 2 noites de jantar se passaram e um dia perguntaram pra ela, como é que foi a experiência de sair com os 2 políticos? Como é que foi com cada um? E ela falou assim, saí com o Jorge, o primeiro político. Quando eu saí com ele, ele parecia a pessoa mais incrível do mundo. Quando eu saí com o segundo, o Carlos, quando eu saí com o segundo, eu parecia a pessoa mais incrível do mundo. E aí eu te pergunto, com qual desses 2 você acha que ela ficou? Com quais desses 2 você acha que ela fechou o serviço, sei lá, ela fez a parceria? E o conceito aqui é o mesmo. Antes de você querer vender, cara, não seja espanzeiro, não seja aquele que incomoda. Ninguém gosta de alguém que aparece no seu WhatsApp, ninguém gosta que aparece no seu DM dizendo, oi, quer comprar alguma coisa? Oi, eu tenho um serviço especial para você. Ninguém gosta disso. Eu gosto que alguém chega e fala comigo quando eu peço. Eu gosto de sentir que eu solicitei. Eu sou importante. Não é você arrancando o meu dinheiro, é eu querendo dar o meu dinheiro. Entendeu? E essa é a questão. Quando você vai negociar, você tem que primeiro criar um vínculo, criar uma amizade, principalmente se o cliente for frio. O cliente não entender. Cria uma amizade com ele. Conversa sobre alguma coisa com ele. Eu sei que nem em todas as prospecções dá pra fazer isso. Se você for sair falando, batendo de academia em academia pra oferecer um site, nem sempre vai ser isso. Você vai fortalecer outros pontos aqui que eu conversei. Mas, a princípio, cria um relacionamento. Depois que cria um relacionamento, você começa a entrar na admiração pela empresa. Agora é o ponto onde você vai virar a chave. Você vai sair da conversinha furada e agora você vai vir para negociar forte. Negociar com intenção. Você vai vir para convencer. E aí você diz o seguinte, pô, gostei muito do seu trabalho, eu curti muito sua empresa, eu acho isso muito sensacional. Nesse momento, se você tá no Instagram, isso acontece muito comigo. Eu chamo, troco uma ideia, a pessoa não sabe quem eu sou. Como é que a gente faz quando você não sabe? Se é uma conversa de DM, eu vou no perfil da outra pessoa. Se eu não conheço ela, eu vou no perfil. Se você tem um Instagram preparado, um Instagram ali com 12 posts, alguns portfólios, alguns sites feitos e tudo mais, um design bem feito, o que ela vai fazer? Ela vai entrar e já vai ver que você é um criador de site. E ali, se tá pronto, facilita meio caminho. Que ela vai chegar e falar assim, pô, eu vi que você faz site. E aí sempre vi um comentário tipo, nossa, eu queria fazer um pra minha empresa, mas ainda não fiz. Pô, fiz minha landing page faz um tempo, mas agora eu vou lançar meu próximo curso. Nossa, gostei dos sites que você faz. Já encaminha meio mundo. Se não tiver, se for por WhatsApp, alguma coisa assim, você vai falar assim, ó, eu crio o site há tanto tempo, tudo mais. Eu gostei muito da sua empresa. E eu tenho certeza que se a gente fizer um site bem feito, a gente consegue aumentar muito mais as suas vendas. A sua empresa já é uma empresa preparada, já é uma empresa legal, tem isso de qualidade. E, cara, não seja falso. Se não tem como... Elogia o que der pra elogiar, sinceramente. Não elogia coisa só pra poder bajular a pessoa. Seja honesto. Eu não gosto de negociação baseada em mentira, em bajulação, em enganação. Eu gosto de negociação às limpas. Negociação sincera. Então seja honesto. Se você chegar e for elogiar alguma coisa, elogie alguma coisa que você realmente acredita que é bom, que é verdadeiro. Pode ser que a empresa não seja toda boa, mas tem um bom design. Pode ser que a empresa não seja toda boa, mas a pessoa é carismática. Pode ser que a empresa não seja toda boa, mas a pessoa tem uma boa história. E aí você vem nessa proposta, você elogia alguma coisa e você fala, pô, eu acredito que com essa sua qualidade, se a gente trouxer uma landing page, se você trouxer umas mini aulas, se a gente fizer uma página disso, e você vai começar a entender a necessidade da pessoa, para propor para ela uma solução, você vai falar, pô, é um curso de venda, é um curso de maquiagem que nem a gente viu ontem. Você vai chegar e falar, olha, eu gostei muito do seu curso de maquiagem, eu acredito que você pode transformar a vida de outras mulheres com isso. Se você fizer uma página melhor elaborada, de tal forma, e aí você vai sugerir, personalizado para cada cliente, mas falando, olha, colocando tal coisa ali, colocando tal coisa aqui, isso pode dar um resultado muito bom. Você vai ter um reconhecimento ainda maior, você vai ganhar mais dinheiro e as pessoas vão ficar mais satisfeitas.
E aí começa o processo de convencimento ali. Passando dessa parte, a pessoa te deu atenção, te deu ouvido, falou como funciona isso. A partir desse momento vem o cliente quente. O que é um cliente quente? Eu tô trazendo aqui bem aquela parada de público quente, público frio, tá? O que é um cliente quente pra mim? O cliente quente é aquele que já sabe que precisa. Ele já tem certo interesse. Às vezes ele já te conhece. Nesse momento, o que ele precisa e o trabalho que a gente vai ter é de convencer ele que o seu trabalho vale o que vale. Não, aliás, convencer ele do valor do seu trabalho. E por que fechar com você? Do valor do seu trabalho e do porquê fechar com você. Agora a sua proposta não é mais de ficar falando sobre as vantagens de um site, a mudança que ele pode trazer, o quanto isso pode melhorar o negócio da pessoa. Agora, a proposta é falar como esse site vai ser bem feito, como ele vai ser feito, por que ele vale o que você está cobrando. Por que fechar com você? Antes, no cliente frio, era convencer da necessidade. Quando o cliente frio demonstra interesse e está querendo, entendeu a necessidade, ele vira um quente. Ou quando um cliente já vem interessado, já chega em você interessado, ele é um quente. E o quente, você não convence de necessidade, você cria desejo. Um cliente quente, você não precisa convencer de necessidade, você não vai perder seu tempo inventando muita coisa, falando do quanto aquilo dali pode fazer vendas e tudo mais. O cliente quente, você vai trabalhar em criar desejo nele. Que tipo de desejo, Gabriel? Ele vai querer comprar com você. A gente vai criar esse desejo agora com você. O que eu vou te ensinar agora é o método que eu criei para que o cliente se apegue a você. Porque você vai provar para ele que você é bom, vai trazer para ele as coisas de forma clara e sucinta, vai direcionar ele para o caminho certo e vai fazer de tal forma que quando terminar a negociação, ele já vai estar tão empolgado com o projeto, ele já vai ter aquilo dali tão claro na mente dele, ele já vai estar tão... que quando você falar o preço, por mais que o preço ainda esteja um pouco mais alto do que ele esperava, ele já não está mais disputando o preço com outros. Ele não está mais ali comparando o preço com outros. Porque agora você está mostrando para ele algo que ele quer. E você vai entender do porquê que eu estou falando isso. Eu quero que você faça ele sonhar com esse site, ele se apegue ao que você já imaginou. E o que você vai fazer? Você vai ficar falando para ele, sugerindo, e no final falar assim, o que você acha disso? Não. Faz ele se apegar com algo que ele vai construir. E eu chamo isso de processo das duas torres. Processo das duas torres. O que é o processo das duas torres? É um método que eu criei que basicamente você cria um castelo na cabeça do seu cliente. Vamos lá, vamos criar aqui o meu castelinho. Não, eu quero fazer em branco. Vamos criar aqui o castelinho para vocês verem. Se você tá curtindo, manda aí no chat, fala, olha, tô entendendo, monstro, tá muito bom. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Manda lá no grupo do WhatsApp também. Se você não tá no grupo, vai ficar aqui na descrição o link pro grupo. Entra lá no grupo que a gente vai notificar a galera. Ó, a gente vai ter aqui, ó. Eu chamo isso daqui. Vamos chamar isso daqui de método. Ficou um pouco desproporcional, né? Tá aqui, tá bom. Método das duas torres. Daqui a portinha do castelo e tal. A gente vai colocar aqui, ó. Pronto. Isso daqui foi um método que eu criei específico de negociação para criação de sites. Você é louco, desenhista demais.
Esse é o método das duas torres. O que é o método das duas torres? Vamos puxar um pouco aqui para cima. O que é o método das duas torres? O método das duas torres são 2 pilares para a negociação dar certo. 2 pilares para a construção de desejo. E eles são específicos para a criação de sites. A primeira torre eu chamo de disposição estrutural. E a segunda torre eu chamo de gosto visual. Será que eu consigo baixar aqui? Que assim eu já... Gosto visual. Vamos lá. Vamos um por um. Torre número 1. Disposição estrutural. Como que a gente chega nisso? Quando o cliente ele começa a se interessar pelo site, é natural, todo mundo faz isso, você faz isso. Vem aquela pergunta que todo mundo quer saber na hora que vai começar a negociar. Todo mundo quer saber na hora que vai começar a trocar ideia. Que é, qual o preço disso? Qual o preço? A gente sabe que alguns clientes já vêm mais decididos. Eu gosto muito desses. A gente vai falar sobre eles na sexta-feira, que são os clientes bons. Que eles já vêm mais decididos, já sabem o que querem, já vão chegar para você, já vão falar. E ele só quer saber se você sabe concretizar o que ele está pedindo e ele vai te pagar o preço que precisar. Mas, na grande maioria, a gente sabe que não é bem assim. Ele já até quer, já até tem alguma ideia, mas ele ainda quer comparar preço, quer ver se está ali no orçamento dele. E aí ele vai te perguntar qual o preço. Qual o preço? E o que você faz nessa hora? Falou, convenceu, pá, chegou ali, ele falou, então, quanto que vai ficar isso? Quanto que custa isso? Qual que é o preço? Você vai falar o seguinte, você tem que entender o seguinte, a negociação é sempre para favorecer... Não, vamos lá, senão vai confundir alguns termos. É sempre em prol do cliente. Entenda o seguinte, entenda 2 pontos. O primeiro ponto é, nada que você vai falar no momento da negociação pode ser só por falar. Não pode ser uma conversa de comércio de casa de construção. Quanto tá esse saco de cimento? Tá R$20. Quantos quilos tem aqui? Tem 15. Quanto tá essa régua? Tá R$7. Pô, dá pra usar essa daqui na obra? Dá. Não pode ser um bate e volta só de resposta sem nexo. Não é só tipo tirar dúvida do cliente. Tudo aqui tem que ser intencional. Tudo aqui tem que ter um motivo. E você tem que fazer que cada motivo desse pareça que é em prol do cliente. Quer ver? Quer ver? Qual o preço? Não quero, eu não gosto, é algo pessoal meu. Não gosto de comércio, não gosto de que o web designer é do comércio. Qual o preço? E o site é R$700. Pô, você já chegou, já matou ali. Tu não prendeu ele com você, tu não fez nada, tu só entrou na competição de preço. Se tem alguém que faz por 600, ele ganhou agora. Tu não entra na competição de preço. Sexta-feira eu vou explicar como fazer para você identificar um cliente que só está buscando preço e você filtrar esse cliente, são os clientes ruins. Mas aqui agora a gente não vai falar sobre média de preço, a gente não vai falar sobre nada, a gente vai falar sobre o seguinte. Quando ele vir perguntar o preço, você não pode falar assim, eu preciso saber do preço para saber se eu tenho que cobrar mais, vai que tem um plugin aí, e aí fica mais caro, eu preciso saber disso porque senão eu posso me complicar. Não é sobre você, é sobre o cliente. Então nesse exato momento, o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, eu preciso, você poderia me falar mais do projeto só para que eu passe um preço justo para você? Vai que eu cobro a mais por não ter clareza.
Às vezes é algo simples. Não precisa ser assim, tá? Tô só dando um exemplo. Você chega a falar assim, olha, não, você só pode responder algumas perguntas primeiro, porque assim eu consigo saber exatamente o que você precisa e eu vou te cobrar só pelo que você tá me pedindo, não vou te cobrar mais. Assim você não vai pagar, talvez você não pague mais caro do que eu te cobraria se eu já te falar aqui o preço. Se eu te falar exatamente, a gente já consegue te dar o orçamento exato. Aí o que o cliente pensa? O cliente que estava acelerado, já queria saber o preço, ele pensa, pô, realmente, se eu falar as coisas certinho, pode ser que eu pague até mais barato. Então é melhor eu pagar, é melhor eu já falar. Vamos dar mais atenção pra esse cara. Eu tava com pressa, mas agora eu vou falar um pouquinho. Eu vou dar uma prolongada, porque vai que ele já me dá uma proposta legal com preço legal. E aí, você mostrou pra ele que é a vantagem. E todo mundo sabe, a gente não tem que ser desonesto. Todo mundo sabe que você fazendo esse briefing, fazendo essa proposta, é vantajoso para você também, você criador de site. Mas você tem que sempre mostrar que os passos que você vai dar são para vantagem do cliente. E aí é nessa hora que a gente vai chegar. Por quê? Porque você fez isso. Veio aqui, falou pra ele, pai, ele falou, é verdade, você tem razão. Agora o que você vai fazer? Agora a gente vai entrar... Pô, não tem branco? Agora a gente vai entrar no processo das duas torres. A primeira coisa que você vai fazer para poder se sintonizar no processo das duas torres é saber o objetivo do site. Você vai chegar para ele e falar assim, tá, mas qual o objetivo? O que você pretende com o site? O que você pretende com o site? Qual o objetivo? E aí você vai perguntar, você quer vender pelo site, quer que a pessoa entre, veja um produto, compre, passe o cartão e o pedido só chegue para você, que seria uma loja virtual. Só que eu não gosto de quando você usa os termos técnicos de um trabalho para o cliente, às vezes, que é leigo. Eu não chego pro cara e falo, você quer uma loja virtual? Quer um site? Quer um blog? Quer um sei lá? Eu não vou ficar falando isso para ele. Às vezes ele não sabe a diferença. Então eu falo para ele, você quer que tem um produto exposto ali? Ou você prefere que o cliente venha? Ou você prefere que o cliente venha, veja o site e clique no botão de WhatsApp e entre em contato com você? Ou você prefere que o site mostre seu serviço e tenha um formulário e se alguém tiver interesse, entre no formulário? Ou você prefere um site onde você só vai expor suas coisas lá e deixar um número de telefone se ele quiser entrar em contato? E aí você vai tirando suas dúvidas. E aí você vai adequar, você mesmo que entende, você vai adequar o objetivo do site. Se é loja virtual, site institucional, se é blog, e assim vai. Só que conforme você fez isso, você já vai começar a mentalizar a disposição estrutural. E o que é a disposição estrutural? A disposição estrutural é entender a estrutura do site. Você vai visualizar antes de começar o site, antes de passar o cartão de crédito dele, você vai visualizar como o site vai estar disposto, como vai estar cada coisa. Você sabe que se você vai fazer um site que é institucional para o WhatsApp, o objetivo dele é que o cliente entre no WhatsApp, você sabe que em alguns momentos do site vai ter lá as coisas, tal, e vai ter aqui um botão de Call to Action, CTA. Pode-se entrar em contato ou chamar no WhatsApp. E assim vai. Você sabe que se é uma loja virtual, você vai dispor as coisas provavelmente com slide, com não sei o que lá, e vai colocar os produtos ali, com um botão, e um checkout, uma página de produto, e você vai começando a visualizar. E aí na disposição estrutural, você vai começar a fazer o seguinte. Você vai perguntar para ele, tá bom, entendi o seu objetivo. E o que você consegue pôr no site? Você vai chegar para ele e falar assim, o que você tem a oferecer? Quais serviços você faz? Você consegue me detalhar quais serviços você faz? Você tem fotos do produto? Se possível, até pede para ele mandar algumas fotos. Se tiver alguma foto boa de verdade, elogia. Admira o trabalho do seu cliente, cara. Reconhece que o trabalho dele é um bom trabalho, se realmente for um bom trabalho. Nessa parte, você vai falar, ó, você tem fotos dos produtos? Você tem comentários
de cliente no Whats. Você tem Instagram. E aí vai. E aí vai. E aí você vai começar a perguntar. O que você vai começar a fazer? Eu não quero que você venha com uma listinha de perguntas. E eu vou mostrar pra vocês agora o porquê que a listinha de perguntas não funciona. Eu detesto briefing feito em formulário. Às vezes eu vejo os caras entrando nas páginas de site e tudo mais. Aí você entra na página do cara. E aí você coloca lá, entra em contato. Aí tem um formuláriozinho lá pro cliente responder quais são os seus serviços, qual não sei o que lá, qual não sei o que lá, qual não sei o que lá. E aí chega a tabelinha pra você e você dá um orçamento. Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer mais do que isso. O que você vai fazer? Ele vai te responder quais serviços ele faz, certo? Quais serviços você faz? O que você vai fazer? Você vai montar o site junto com ele agora. Como assim, Gabriel? Mas dá trabalho fazer o site antes? Não. Falando o seguinte. Ele falou, você pergunta, você tem foto do serviço? Pode me mandar uma foto? Mandou a foto. Fala, cara, já pensou se a gente colocasse assim, ó, o slide lá em cima, um slide com essa foto ficou perfeita para um slide. Já pensou você vamos supor que é um site de academia, já pensou você colocar aqui uma pessoa com a barriga trincada e você mostrar para ela que os seus personagens conseguem fazer ela chegar nesse negócio? Eu acho que vai ajudar muito na hora que o cliente estiver lá. E aí você deixa um botão aqui na frente pro WhatsApp. Seu site já começa com um botão ali, uma pessoa com trincada, um fundo escuro, vai ficar bacana. Olha o que você está fazendo, Você já está começando a trabalhar ali na cabeça do cliente o que vai ser feito. O que vai ser feito dentro do site. E aí você fala assim, quais serviços você presta? Aí ele vai falar, olha, eu faço isso. Você fala, tem foto? Tem foto. Pô, já pensou a gente coloca ali uma préviazinha desses serviços na frente do site, depois do slide? E aí você coloca, mas a gente coloca um texto bem persuasivo no começo e um botão. Assim o cliente aí pode entrar, se ele não fica na dúvida lá de tendo que entrar em todas as páginas. Na frente do site, ele já sabe tudo o que você faz e escolhe qual que ele quer. E aí se ele quiser escolher qual que ele quer ali, ele já clica no botão e a gente joga ele para uma outra página que você vai conseguir convencer ele explicando melhor sobre o serviço. E aí no final daquela página vai ter um botão falando assim, se tiver qualquer dúvida, entra no WhatsApp sem compromisso. Olha o que você está fazendo. Você está trabalhando aqui a estrutura do site. Aqui a gente tá brincando de montar o castelo. A gente tá brincando de montar o castelo. Você pode chegar e falar assim, cara, você tem print, no WhatsApp os seus clientes costumam elogiar, dar um feedback sobre o serviço? Pô, eles dão. Não, então vamos fazer o seguinte, depois dos serviços, vamos fazer o seguinte, a gente coloca ali, ó, pede pra eles e coloca uma foto. Coloca uma foto do cliente e o feedback dele. Sabe por quê? Você já chegou a entrar no Mercado Livre? Você fala pra ele, já entrou no Mercado Livre? Já. Quando você foi comprar um produto, o que geralmente você olha antes de comprar? Ele vai falar, pô, eu olhei os comentários, eu olhei a avaliação, fiz se era bom. Então, as pessoas que entram no seu site também vão querer ver isso. E você aumenta muito mais a sua chance de venda quando tem ali o comentário de pessoas reais. Vamos colocar? Pô, o cliente vai gostar. E aí, conforme for indo, você nessa conversa, você vai pegando informações, vai perguntando pra ele, você quer colocar tal coisa? Aí ele vai falar, pô, eu queria colocar isso. E você sugere. Presta atenção, não é você vindo e soltando a matraca toda de uma vez. Construindo o site você mesmo. É você vindo, perguntando, escutando, sugerindo. Vem, pergunta, escuta, sugere. Você começa a concretizar na cabeça dele, mas você não concretiza a sua ideia. Você concretiza a ideia dele. Você pergunta, o que você acha de colocar tal coisa? Ele vai falar, pô, eu acho legal. Você acha que deveria colocar mais alguma coisa ali? Ah, eu acho que talvez... Pô, e se a gente colocar desse jeito? E aí você vai no diálogo como vocês dois estão construindo a ideia. Não é você que está construindo a ideia. É vocês dois. Porque ele não é criador de site. Ele não vai construir a ideia sozinho. Raramente acontece. Você é o criador de site. Então você tem que criar a ideia. Só que você tem que direcionar ele a fazer essa ideia. Ele tem que sentir que é ele que está criando o site dele. Porque quando ele criar o site dele, presta atenção, agora é o site dele. Não é mais você tentando vender um site para ele. É o site dele que está sendo construído ali. E aí, conforme você for indo, no gosto visual, no segundo pilar, você vai ver, a gente vai mostrar como você mescla para ir sugerindo.
certas coisas. Mas vamos lá. Vim aqui, eu vou até copiar isso daqui, vamos colocar aqui, ó. A gente começou a criar na cabeça dele como mais ou menos vai ficar o site. Como mais ou menos vai ser a aparência. A aparência não, a estrutura do site. E aí agora, a gente parte quando você já começou a entender mais ou menos como vai estar feito. Para e pensa, ali você já descreveu as páginas. A página tem slide, tem serviços, tem isso, tem aquilo, tem... Ah, o que você acha de colocar ali um mapinha e colocar o seu endereço partindo para o Google Meu Negócio? Assim o cliente já pode, se ele quiser fazer uma reunião com você, pessoalmente, ele já pode clicar ali pessoalmente. E vai mostrando as vantagens de cada uma dessas coisas. Não só sugere, mostra do porquê colocar aquilo no site. E olha como isso daqui faz uma mega diferença. Olha como isso faz mega diferença. No formulário, ele só vai responder o que você está perguntando, mas ele não vai visualizar e ele não vai entender do porquê de cada coisa. Quando você faz esse processo manualmente, você ali faz o briefing falando, você consegue fazer o cliente entender do porquê todos os sites têm uma abinha de serviços ali na frente. E você fala, não, isso daqui é para facilitar para o seu usuário. Você pode até pegar algumas estatísticas, se você for um carinha que gosta mais de estudar estatística e tudo mais, você vai ver lá, 13% dos usuários saem da página nos 30 primeiros segundos se eles não encontram o que eles precisam na primeira página, na home. E aí você começa a soltar essas coisas, o cliente fala, caraca, ele entende. Não é qualquer um, ele não está colocando qualquer coisa, ele está criando um negócio para mim muito bom. E o segundo é o pilar do gosto visual. O que é o pilar do gosto visual? Você já estruturou, web designer, já começou a ter clareza sobre o que vai ter no site dele. Ele já começou a imaginar de forma leve o que vai ser no site dele. Nesse momento aqui, nesse segundo momento, e ele pode ser mesclado com o primeiro. Ele pode ser mesclado com o primeiro. Nesse segundo momento, você vai começar a entender agora o que ele gosta de aparência. Por quê? Porque algo que é lindo para você pode ser feio para ele, algo que é maravilhoso para você não pode ser maravilhoso para ele. E às vezes isso causa conflitos absurdos, causa problemas enormes. Então é bom que, mas Gabriel, eu vou fazer isso com a negociação com todos os que eu forem falar? Sim, porque a sua chance de venda aumenta gigantescamente. Nem existe essa palavra, mas sua chance de venda aumenta muito. Se você tem alguém ali no setor de venda só para fazer isso, cara, faça. Porque agora você vai chegar no pilar do gosto visual e você vai fazer o seguinte, falar assim, tem algum site que você viu e acha bonito? Tem algum site que você viu e acha bonito? Ele vai falar assim, talvez ele já tenha visto. Talvez se ele já está procurando, se ele é um cliente quente, um cliente bem quente, ele já vai saber mais ou menos o que ele quer. Ou ele já viu alguma coisa em algum lugar. Aí ele vai te mandar. Ele vai te mandar 1, 2 sites, 3 sites. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir esse site e vai começar a pontuar com ele o que ele achou bonito naquele site. Vai falar, cara, você gostou do slide? Você vai vir de acordo com o que vocês conversaram aqui que teria no site agora aqui em cima. Você gostou do slide? Você gosta daquele slide? Não foi o slide que eu gostei. Você gostou da forma que o produto ali abre? Gostei daquilo, aquilo ficou legal. Se colocar uma borda ali, esse negócio de borda suave, com uma cor, você acha que fica bacana se a gente colocar mais ou menos no seu? Eu acho que fica muito legal. Olha o que você está fazendo agora. Presta atenção. A gente tinha aqui. O processo psicológico agora que você está fazendo é... A gente tinha um castelo. Nossa, o negócio aqui deu uma engrossada. A gente tinha um castelo, certo? E isso daqui é o primeiro pilar. Esse é o desenho do primeiro pilar. É a estrutura. Só que agora, o que você vai fazer? Você está negociando com ele, está conversando com ele e está decorando esse castelo. Agora você vai falar com ele que tipo de tijolo que vocês vão usar nesse castelo. O que vai ter na decoração? Se as janelas do castelo vão ser amarelas ou vermelhas. Se vai ser de madeira ou de gesso. Se vai colocar uma porta na lateral ou se vai ter uma porta na frente, bem no meio, grande. Você vai colocar se o topo do castelo... Se o topo do castelo vai ser pontiagudo ou se o topo do castelo vai ser arredondado. Você vai começar a concretizar isso na cabeça dele. Você vai falar pra ele assim, o que você acha de um slide tipo esse? Aí mostra uma referência. O que você acha de colocar os seus serviços nessas caixinhas assim? Aí você mostra uma referência.
Lembra que ontem eu ensinei vocês a verem sites para criar um portfólio no Pinterest? Faz a mesma coisa. Eu faço isso muito com o meu designer. Muito, 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 muito. Eu cato, converso com o cliente, mostro as referências, mostro como pode ficar cada parte do site, chego pro meu designer falando assim, ó. Chego para ele, já assim, ó. Na hora que a gente vai conversar sobre a negociação do site. Já chego para ele falando assim, ó. Vamos aqui usar isso daqui de exemplo. Chernobyl aqui. Eu chego para ele com um print de uma parte do site falando, cara, o slide, ele quer assim, ó. Ele quer um slide assim, com carinha sobrepondo o slide. Aí eu chego pra ele e falo, pô, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Geralmente tem aqui algumas páginas. Pronto, aqui. Aí eu chego pra ele e falo, pô, ele quer a parte de serviços assim, ó. Ele quer a parte de serviços dele assim, feito de forma com umas fotos na vertical e só um textinho bem pequeno ali. Ah, mas ele quer também uma parte escrevendo sobre ele. E ele quer que seja com as redes sociais ali embaixo. Por quê? Porque eu já cheguei pro cliente e já fui trabalhando no site dele, na cabeça dele, com essas referências. Eu falo, cara, o que você acha de você colocar uma foto sua saindo assim, tal, falando sobre você do lado, sua assinatura e as redes sociais aqui. O cliente fala, caraca, pô, ficaria muito legal. E aí eu começo a projetar na cabeça dele um site pronto antes de dar uma prévia. Aquilo só me custou negociação, só me custou conversa. A partir de agora a gente começou a decorar o castelo. Agora o castelo não é mais só um castelo qualquer, não é só estrutura, ele tem janela, ele tem porta, ele tem isso. O teto é de gesso, tem luminária, tem cortina. E por que fazer isso? Porque agora que você estruturou os 2 pilares e o castelo está pronto, você vai falar o preço. Agora que você já bolou a ideia todinha, você vai chegar para ele com preço. E essa é a parte que 90% de vocês tem medo, cagaço de falar. Cagaço de falar. A maioria de vocês tem vergonha de falar o preço. E essa é a parte que você vai falar o preço sorrindo. Você vai falar, é só 2.000. É só 2.000. Cara, você tem que mostrar pro cara que o que você tá oferecendo parece... o que você tá cobrando parece pouco em relação ao que você vai entregar. Quero que você chegue confiante pra falar o preço. Sabe por quê? Porque agora até pode acontecer. Eu tenho o costume de jogar um pouquinho a mais. Se o site, eu sei que eu tenho uma média ali. Eu falo, cara, eu acho que isso daqui vai me dar tantas horas de trabalho, vai me dar tantos dias de trabalho, vai me dar certa dificuldade, eu vou demorar pra fazer isso. Eu acho que vai ficar em média R$1.600. Então o que eu faço? Eu jogo lá 1.790. Jogo 1.800. Jogo uma margem pra cima, porque se o cliente chegar a falar, pô, não tá dentro do meu orçamento, não tá alguma coisa, eu já ainda jogo o bônus de DC. É como se eu tivesse cedido pra ele ali um favor. Eu tô dando mais. Eu tô entregando mais. Quando eu acabei de dar R$200 na mão dele. Mas eu entrei na minha margem de custo. Eu nunca tenho... Eu sendo bem sincero, eu não faço cálculo de horas de trabalho vezes isso, vezes aquilo, vezes isso. Eu não faço. Eu vejo dificuldade de projeto e já tenho noção. E sempre na minha cabeça calcula. Isso vai ficar entre 1.400 e 1.700. Esse é o preço que tá na minha cabeça. E aí, quando você chega pra ele, chegou agora, e vai falar. E aí você vai lá e dá o preço. Sabe o que vai acontecer na cabeça dele? Se o preço for um pouco mais, para e pensa. O site tá pronto na cabeça dele. E não só tá pronto, o site tá lindo na cabeça dele. Porque você não veio aqui com seus gostos. Você veio com os gostos de quem? Com o gosto do cliente. Você não trouxe pro cliente a sua vontade. Você trouxe de quem? A do cliente. Então agora tem um site lindo que o cara escolheu, um site que ele criou,
é o site dele. E agora, em vez de você ter colocado R$700 lá na frente, qual é o preço? R$700. Agora, mesmo que ele quisesse pagar R$700, se você colocar 1.200 por um que vale 700, vale 700 não, por um que você cobraria 700, digamos assim, se você colocar 1.200, ele já tem um apego emocional com esse site. Ele já quer aquele produto. Ele já entendeu. Você tem noção que você passou de uma construção toda. Você dominou a mente do seu cliente. Você mostrou para ele as vantagens, o quanto isso poderia ajudar, o quanto. E agora você deixou bonito. Esses dias eu ouvi de um cliente falando assim: eu nunca imaginei que eu teria um site tão lindo. Eu ouvi de um cliente: eu nunca imaginei que eu teria um site tão bem feito. Nunca pensei que a minha empresa seria tão valorizada. E é essa a sensação que você tem que passar. Porque, para e pensa, algumas horinhas de negociação, talvez isso leve até minutos, acabou de aumentar em R$500 o seu site. Porque na cabeça dele agora vale. Agora vale R$500. Agora vale 1.200. Se você não tivesse feito nada disso, mesmo que você fosse entregar esse mesmo site, lembra que ele não tinha noção? Lembra que ele não imaginava? Lembra que para ele era só mais um site igual a todos os outros? Valia só isso. Mesmo que você fosse construir isso, agora vale 1.200. Você acabou de fazer na cabeça dele uma coisa chamada percepção de valor. Você fez ele perceber o valor do seu site. Você fez ele perceber o valor do seu produto. Muito hoje no digital é feito isso de forma como? Produzindo conteúdo, entregando. Por exemplo, agora eu estou aqui propondo para vocês um treinamento completo. O que eu estou fazendo nessa live hoje, quarta-feira? Eu estou mostrando para vocês o valor que tem o meu treinamento. Mostrando a qualidade que é. O que estou fazendo aqui é uma prévia. Eu estou acabando de fazer com vocês essa negociação aqui. E aí quando você finalizar, ele já vem pronto para pagar. Porque se ele resolver ir pro outro carinha que ele viu que custava R$700, sabe o que vai vir na cabeça dele depois de toda essa conversa? Será que ele é capaz de entregar tudo isso? Será que ele vai deixar do jeito que eu quero? Será que ele vai deixar assim? E a real é que o cliente, por ser leigo, ele não vai chegar e pegar essas fotos que vocês tiveram na sua conversa e mandar lá pro outro web designer e falar, pô, eu quero um site assim, será que dá pra fazer? Ele não vai ficar horas explicando lá. Ele não vai ficar tentando agora mostrar pro outro cara o que vai ter em cada detalhe. Raras exceções. Vale mais a pena para ele pagar os R$500 e ter certeza, os R$500 a mais e ter certeza que um site vai ser um site bem feito, um site bacana. Você acabou de fazer uma excelente negociação. Porque você mostrou necessidade, você mostrou do porquê que ele precisa e você mostrou do porquê fechar com você. Agora, mesmo que alguém tivesse oferecido para ele, e já aconteceu comigo, ofereceram por R$400 uma landing page. Eu consegui vender por 1.300. Por quê? Fiz perceber valor. A pessoa pagou quase R$1.000 mais caro para fechar comigo. Eu mostrei a autoridade, fiz entender a necessidade, abri os 2 pilares. Nos 2 pilares, eu trabalhei isso muito bem, para que o site já estivesse pronto na cabeça do meu cliente quando eu finalizasse a negociação. E aí, nesse momento, é só você falar para ele o valor e dar-lhe cartão de crédito. Dar-lhe contrato. Agora você pode ir sem medo. Sabe por quê? Porque não só você fez uma excelente negociação, um excelente briefing, você não só criou na cabeça do cliente todo esse processo, como agora você sabe que na hora que você sair da negociação e entregar um site pronto, provavelmente as alterações serão mínimas. Serão pouquíssimas alterações. Sabe por quê? Porque você não criou algo do nada. Você não está supondo que o cliente vai gostar disso. Você já foi na lata do que ele gosta. E aí você fez uma negociação excelente. E aí a gente vai ver, e talvez você vai chegar pra mim e falar, Gabriel, não gosta, não acontece assim na maioria das vezes, sei que lá. Amanhã, eu tô cismando que é amanhã. Sexta-feira, a gente vai... A data tá errada aqui. Sexta-feira a gente vai olhar
A gente vai falar sobre clientes bons e clientes ruins. E alguns clientes você não vai passar por todo esse processo, tá? Alguns clientes vão ser clientes ruins. Clientes que não valem a pena todo esse esforço. Alguns clientes vão chegar aqui, quando você já trocou uma ideia com ele, e a resposta vai ser de 1.900 a 2.500. Por quê? Qual que é a diferença? Sexta-feira você vai saber. Sexta-feira você vai entender que tipo de cliente já está pronto para comprar, que tipo de cliente não está, como você contorna isso e como saber se deve prosseguir ou não com os dois, com o processo das duas torres. Fechou? E lembrando, sexta-feira vamos abrir vaga para o treinamento Plano Anônimos e vamos ter um bônus para quem tiver na live sexta-feira. Um bônus que vale dinheiro. Não é essas propostas de um bônus que são 999 mais 2.000, mas não sei o que lá. E o site tem 3.000 reais de desconto e é 97. Então, é um bônus que realmente vale alguma coisa. Certo? Quem ficar até a última aí vai ganhar o bônus, vai saber que tá na vantagem. E eu prometo pra vocês que eu não sou de ter duas conversas. É pra deixar vocês na vantagem. O que eu tô entregando aqui, cara, é absurdo. Vocês saindo daqui, se vocês botarem em prática só essas 3 aulas, vocês já saem vendendo muito. Imagine com o que a gente vai trazer lá. Com mentoria, com isso, com aquilo. Com um grupo e uma comunidade onde eu vou poder te acompanhar, tirar suas dúvidas quando você tiver ali um atrito diferente. Cara, então, vem comigo. Vem comigo. E seja muito bem-vindo, cara, à comunidade Anônimos. Porque não é uma comunidade de pessoas anônimas, é comunidade de quem tá anônimo e vai sair do anonimato. Fechou? Um grande abraço pra vocês e falou!